E se eu te dissesse que, neste exato momento, seu corpo está se preparando para algo extraordinário, sem que você perceba? Parece ficção científica, mas é a mais pura verdade biológica. Nosso corpo humano, essa maravilha da engenharia natural, é um mestre da antecipação, um alquimista silencioso que opera nos bastidores da nossa consciência. Ele está constantemente em um estado de 2 semanas. Um período crucial de transformações biológicas e psicológicas que nos moldam, nos ajustam e nos preparam para o futuro, seja ele um grande evento ou apenas o próximo dia. Imagine a complexidade da vida. Não somos seres estáticos, mas sim dinâmicos, fluindo através de ciclos e adaptações. O corpo humano, esse protagonista incansável, não espera o problema surgir para começar a agir. Ele se antecipa, se organiza e muitas vezes o faz em um ritmo que desafia nossa percepção consciente. São essas 2 semanas que formam a antessala da nossa existência, o palco invisível onde as peças mais importantes da nossa vida são ensaiadas. Mas o que realmente acontece na escuridão do nosso interior? Que processos silenciosos nos moldam e nos preparam para o futuro? A mente, nosso centro de comando, interage com o corpo de maneiras que só agora. Este período de 2 semanas não é exclusivo de grandes eventos, como uma gravidez ou a recuperação de uma doença grave. Ele é uma constante em nossas vidas, desde o nascimento até a velhice, com diferentes propósitos e manifestações. Pense nos pequenos ajustes que seu corpo faz para se adaptar a uma nova rotina de exercícios, ou na maneira como sua mente se prepara para uma apresentação importante no trabalho. Essas são todas facetas das 2 semanas em ação. Mesmo quando estamos descansando, ou aparentemente sem fazer nada, o corpo e a mente estão em um estado de vigilância, ajustando-se, recalibrando-se, sempre um passo à frente. A cada ciclo menstrual feminino, por exemplo, o corpo se prepara para uma possível gestação, uma orquestra hormonal afinada para o milagre da vida. Se a concepção não ocorre, o ciclo se reinicia, mas a preparação, a capacidade de antecipar, permanece. É um testemunho da incrível resiliência e inteligência inata do corpo humano. E isso vai muito além da reprodução. Nosso sistema imunológico, por exemplo, está constantemente em guarda, aprendendo e se preparando para futuras ameaças. Um processo que pode levar dias ou semanas para otimizar sua resposta. A promessa deste mergulho é desvendar os segredos por trás dessas 2 semanas, desmistificando o invisível e revelando a complexidade e a beleza da nossa própria biologia. Vamos explorar como nosso corpo, em conjunto com a mente, antecipa, se adapta e se transforma, muitas vezes sem o nosso conhecimento consciente. É uma jornada para entender melhor a nós mesmos, para apreciar a inteligência silenciosa que nos governa e para nos conectarmos com os ritmos profundos da vida. No fundo, a nossa existência é uma série contínua de 2 semanas, cada uma preparando o terreno para a próxima. É um lembrete de que a vida não é apenas o que vemos na superfície, mas um intrincado balé de processos internos, muitos dos quais permanecem um mistério, o desconhecido, até que olhemos mais de perto. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. No coração dessa orquestração silenciosa, encontramos a dança incessante da vida, regida por fundamentos biológicos profundos e moldada por milênios de evolução. Nossos corpos não são máquinas aleatórias, mas sim sistemas finamente sintonizados com os ritmos do universo. Pense nos ciclos circadianos que ditam nosso sono e vigília, ajustando hormônios e funções metabólicas ao longo das 24 horas. Eles são um exemplo primário de como o corpo se prepara para o dia e para a noite, otimizando energia e reparação. Mas vai além. Ciclos lunares, embora mais sutis em humanos, ainda exercem alguma influência em certos padrões comportamentais e fisiológicos. E o ciclo menstrual feminino é, talvez, o mais evidente de todos os preparativos biológicos regulares. Essa capacidade de antecipação não é um luxo,
mas uma herança evolutiva vital. Ao longo da história da vida na Terra, a sobrevivência tem dependido intrinsecamente da habilidade de um organismo de se preparar para o futuro. Aqueles que puderam estocar energia para o inverno ou que desenvolveram mecanismos para se defender de ameaças antes que elas os atingissem foram os que transmitiram seus genes. Essa necessidade de adaptação, de estar sempre um passo à frente, moldou a capacidade do corpo humano de se preparar antecipadamente para desafios, sejam eles a escassez de alimentos, a luta contra um predador ou a concepção de uma nova vida. Podemos observar analogias fascinantes no reino animal. Os ursos pardos, por exemplo, não apenas hibernam, mas passam semanas, até meses, acumulando gordura e ajustando sua fisiologia para o longo período de dormência que se aproxima. Sua taxa metabólica diminui drasticamente, seus sistemas se reorganizam para conservar energia. Ou pense nas aves migratórias, que sentem a mudança nas estações e começam a acumular reservas e a ajustar seus padrões de voo muito antes que o frio realmente chegue. Essas são 2 semanas ampliadas. Preparações complexas que garantem a continuidade da espécie. O corpo humano, em sua essência, opera com princípios semelhantes, embora em escalas e contextos diferentes. A memória celular é um conceito intrigante que nos ajuda a entender essa preparação. Nossas células, tecidos e sistemas não são tábulas rasas. Eles possuem uma capacidade inata de recordar experiências passadas e ajustar suas respostas futuras. Isso significa que, em certo sentido, o corpo humano é um livro de registros vivo, onde cada experiência, uma infecção superada, um período de estresse, uma mudança na dieta, deixa uma marca. Essa memória se manifesta através de programações genéticas e epigenéticas, permitindo que o corpo haja de forma mais eficiente em resposta a gatilhos semelhantes. É como se cada célula tivesse um pequeno chip de computador, armazenando dados e executando algoritmos complexos para otimizar o funcionamento do organismo. Nesse contexto, o conceito de homeostase se torna central. A homeostase é a tendência do corpo de manter a estabilidade interna, apesar das mudanças externas. É o equilíbrio dinâmico que nos mantém vivos e saudáveis. A preparação, essas 2 semanas de ajustes sutis e complexos, é um mecanismo fundamental para manter essa homeostase. Ao antecipar uma mudança ou um desafio, o corpo pode fazer ajustes preventivos, minimizando o choque e garantindo que o equilíbrio seja mantido. Se o corpo esperasse a doença se instalar completamente ou o estresse se tornar insuportável, para então reagir, a homeostase seria comprometida e a sobrevivência ameaçada. Portanto, a preparação é uma estratégia proativa, uma dança constante entre o corpo e o desconhecido, garantindo que o espetáculo da vida continue, sempre em busca de seu próximo ato. É nesse microcosmo de mudanças, no nível mais fundamental da nossa existência, que o corpo humano realmente entra em ação silenciosa, orquestrando uma sinfonia de transformações invisíveis. Muito antes de sentirmos qualquer sintoma ou percepção consciente de uma mudança, nossas células e moléculas estão em perpétuo movimento, respondendo a sinais internos e externos. Pense na renovação celular. Bilhões de células morrem e nascem a cada dia, mas em períodos de preparação, esse processo pode ser acelerado em tecidos específicos, otimizando a função e a resiliência. A pele, por exemplo, aumenta sua capacidade de reparo antes de uma exposição solar intensa. A produção de hormônios e neurotransmissores é outro pilar dessa preparação. O sistema endócrino, um maestro químico do corpo, libera substâncias que atuam como mensageiros, sinalizando a outras partes do corpo para se prepararem. Antes de um evento estressante, como uma entrevista de emprego, os níveis de cortisol e adrenalina podem começar a subir dias antes, ajustando o estado de alerta do corpo, preparando-o para a ação. Da mesma forma, antes de um período de maior demanda física,
Hormônios de crescimento e reparo podem ser modulados para otimizar a recuperação e o fortalecimento. O sistema nervoso, por sua vez, não está alheio a essa dança. A plasticidade cerebral, a incrível capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões neurais, é fundamental. Nesses períodos de 2 semanas, o cérebro pode estar reforçando vias neurais relacionadas a novas habilidades que estão sendo aprendidas ou a memórias que precisarão ser acessadas. É como se ele estivesse criando atalhos e estradas mais eficientes para o futuro. Se o espectador está se preparando para aprender um novo idioma, por exemplo, as redes neurais envolvidas na linguagem já começam a se fortalecer, mesmo que de forma subliminar. E não podemos esquecer do sistema imunológico, nosso exército interno. Ele está constantemente se fortalecendo ou modulando sua resposta. Se há uma ameaça iminente, uma virose sazonal, um corte na pele ou até mesmo um período de estresse prolongado, que pode suprimir a imunidade, o corpo pode, nas 2 semanas anteriores, ajustar a produção de células de defesa, anticorpos e citocinas. Ele pode estar se preparando para lutar contra um invasor ou para se recuperar de um combate. É uma verdadeira estratégia de guerra preventiva, onde o corpo humano antecipa o inimigo e se arma. Uma curiosidade biológica fascinante que realça essa capacidade de preparação é a epigenética. Não é apenas o nosso DNA que determina quem somos, mas como esse DNA é lido e expresso. O ambiente, a dieta, o estresse e até mesmo nossos pensamentos podem influenciar a expressão gênica, ativando ou desativando certos genes, sem alterar a sequência do DNA em si. Nessas 2 semanas de preparação, o corpo humano pode estar fazendo ajustes epigenéticos sutis, ligando genes que o ajudarão a lidar com o desafio futuro ou desligando aqueles que seriam prejudiciais. É uma camada extra de controle, uma forma de o corpo se adaptar de maneira ainda mais refinada e personalizada. O poder da antecipação do corpo humano é verdadeiramente notável. Ele não espera que as coisas aconteçam para reagir. Ele se baseia em padrões, em sinais sutis e na sua memória celular para projetar o futuro. Se o espectador tem um padrão de sono irregular, o corpo pode começar a ajustar os ritmos circadianos dias antes de uma mudança de fuso horário. Se há uma mudança na dieta, o sistema digestório pode começar a modular a produção de enzimas e a composição da microbiota intestinal para processar os novos alimentos de forma mais eficiente. É uma inteligência inata que opera no limiar da nossa consciência, trabalhando incansavelmente para garantir a nossa sobrevivência e bem-estar. O desconhecido, afinal, é apenas o que ainda não compreendemos. Mas o corpo já está lá, um passo à frente, preparando o palco para o que virá. No entanto, essa preparação não se limita apenas ao nível físico e biológico. A mente, cérebro, o centro de processamento e antecipação do corpo humano, desempenha um papel igualmente crucial nessas 2 semanas de antessala. É aqui que a preparação psicológica e cognitiva se desenrola, muitas vezes sem que o espectador tenha plena consciência disso. O cérebro, com sua complexidade intrínseca, está constantemente processando informações e expectativas, influenciando diretamente o estado mental e moldando a forma como interagimos com o mundo. A psicologia da expectativa é um campo fascinante que revela como a antecipação de um evento, seja ele positivo ou negativo, pode alterar profundamente nossa percepção e comportamento. Quando esperamos algo significativo, o cérebro começa a criar cenários, a ensaiar respostas e a ajustar a química neural para se alinhar com o futuro previsto. Se o espectador está prestes a fazer uma apresentação importante, por exemplo, não apenas o corpo humano pode aumentar a produção de adrenalina, mas a mente, cérebro, pode começar a revisar o conteúdo da apresentação, a simular interações com o público e a preparar as emoções, como a ansiedade ou a confiança.
Essa antecipação pode ser uma ferramenta poderosa, permitindo que nos preparemos mentalmente para os desafios e oportunidades que se avizinham. Os sonhos e o subconsciente emergem como atores importantes nesse palco da preparação. Durante o sono, quando a mente consciente repousa, o subconsciente trabalha incansavelmente, organizando pensamentos, emoções e memórias. É como se fosse um ensaio noturno, onde o cérebro processa informações do dia, resolve problemas e até mesmo pratica habilidades. Muitos cientistas acreditam que os sonhos não são apenas divagações aleatórias, mas uma forma de o cérebro consolidar aprendizados, liberar tensões e, crucialmente, preparar-nos para o futuro. O espectador pode sonhar repetidamente com uma situação que o aguarda, o que pode ser uma manifestação do subconsciente organizando os pensamentos e emoções para o evento vindouro. É uma função de organização interna, um mecanismo para que a mente para o cérebro esteja mais preparada ao despertar. Essas 2 semanas podem ser um período de construção de resiliência mental. Ao antecipar e processar desafios futuros, a mente e cérebro têm a oportunidade de desenvolver estratégias de enfrentamento, fortalecer a capacidade de lidar com o estresse e adaptar-se a novas circunstâncias. É como um músculo que é exercitado. Quanto mais a mente, cérebro se prepara para diferentes cenários, mais robusta ela se torna. Essa resiliência não é apenas uma característica inata, mas uma habilidade que pode ser cultivada ativamente, através da antecipação e do processamento consciente e inconsciente. Há também um fenômeno inesperado que merece nossa atenção: a capacidade de premonição ou intuição. Embora muitas vezes associada a algo místico, a psicologia moderna oferece uma explicação fascinante. Nossa mente e cérebro está constantemente absorvendo e processando uma vasta quantidade de informações sutis do ambiente, muitas das quais permanecem abaixo do limiar da consciência. Reconhecemos padrões, detectamos desvios e interpretamos microexpressões ou mudanças no tom de voz, tudo em um nível inconsciente. Essa intuição pode ser o resultado de um reconhecimento de padrões inconscientes, onde a mente, cérebro, tendo processado todos esses dados sutis ao longo das 2 semanas, chega a uma conclusão ou pressentimento sobre o que está por vir, antes mesmo que a mente consciente possa articular o porquê. É como se o desconhecido se tornasse um pouco menos desconhecido através da capacidade inata da mente, cérebro, de prever, mesmo que de forma velada, o próximo passo. Assim, as 2 semanas não são apenas um período de transformações biológicas. São também um cadinho onde a mente, cérebro, forja nossa capacidade de enfrentar o futuro, usando a expectativa, o subconsciente e a intuição como suas ferramentas mais poderosas. É uma dança complexa entre o que sabemos e o que sentimos, preparando o espectador para o que está por vir. Cenários de transformação são onde as 2 semanas de preparação do corpo humano e da mente, cérebro realmente ganham vida, mostrando sua relevância em momentos cruciais da existência de o espectador. Estes não são apenas conceitos abstratos, eles se manifestam em eventos concretos que moldam nossas vidas. Pense, por exemplo, na gravidez. As 2 semanas que antecedem um teste positivo são um turbilhão de mudanças silenciosas. O corpo da mulher já está se adaptando, criando um ambiente acolhedor para a nova vida, mesmo antes que a mente consciente tenha confirmação. Hormônios são liberados, o útero se prepara e todo o sistema entra em um estado de prontidão. Da mesma forma, as 2 semanas antes do parto são repletas de ajustes finais, tanto físicos quanto psicológicos. O corpo humano se realinha, os músculos se preparam para o trabalho mais intenso da sua vida, enquanto a mente, cérebro da futura mãe, processa a iminência da maternidade, ajustando expectativas e emoções. Outro cenário poderoso é a recuperação de uma doença. Após um período de enfermidade, as 2 semanas que antecedem,
uma melhora significativa não são apenas um tempo de espera passiva. Internamente, o corpo humano está em um processo acelerado de cura, reparando tecidos danificados, reequilibrando sistemas e fortalecendo as defesas. A mente, cérebro, por sua vez, pode estar reconstruindo a resiliência, processando a experiência da doença e preparando-se para o retorno à normalidade. O espectador pode sentir um pico de energia, um otimismo renovado ou uma clareza mental que precede a recuperação física completa, indicando que a preparação interna está progredindo. Grandes eventos na vida de um espectador também são catalisadores para essas 2 semanas de preparação. Antes de uma prova importante, o cérebro intensifica a consolidação da memória e a mente. Cérebro pode entrar em um estado de foco aguçado, antecipando as perguntas e formulando respostas. Uma viagem significativa exige que o corpo humano se prepare para mudanças de fuso horário, dieta e ambiente, enquanto a mente, cérebro lida com a logística, as expectativas e a adaptação cultural. O início de um novo emprego é um período onde o corpo humano pode ajustar seus ritmos de sono e energia, e a mente, cérebro, se prepara para novos desafios, aprendizados e interações sociais. A ansiedade e a empolgação que o espectador sente nesses momentos são reflexos dessa intensa preparação interna. Mesmo mudanças de estilo de vida, como o início de uma dieta ou uma rotina de exercícios, ativam essas 2 semanas de adaptação. O corpo humano começa a modular o metabolismo, a composição da microbiota intestinal e a eficiência energética, enquanto a mente e cérebro se ajusta à nova disciplina, construindo hábitos e fortalecendo a força de vontade. É a diferença entre uma tentativa falha e uma mudança duradoura. As 2 semanas de preparação silenciosa podem ser o alicerce para o sucesso. A importância da consciência nesses períodos é imensa. Reconhecer que o corpo humano e a mente, cérebro, estão em um estado de preparação pode permitir ao espectador otimizar esse processo. Ao invés de lutar contra a ansiedade pré-evento, podemos vê-la como um sinal de que a mente e cérebro está se engajando. Ao invés de ignorar a fadiga durante a recuperação, podemos entender que o corpo humano precisa de descanso para completar sua tarefa. Essa consciência transforma o desconhecido em um aliado, permitindo que o espectador colabore com seus próprios processos internos. Existe também o fator desconhecido, a imprevisibilidade de algumas preparações. Às vezes, o corpo humano e a mente e cérebro podem estar se adaptando a algo que ainda não se manifestou conscientemente para o espectador. Pode ser uma doença incipiente, um desafio inesperado no horizonte, ou até mesmo uma oportunidade que surgirá de repente. O corpo humano, com sua inteligência inata e sua capacidade de antecipar padrões, pode estar se ajustando a sinais tão sutis que escapam à percepção consciente. É como se o desconhecido estivesse sussurrando ao corpo humano e à mente, cérebro, o que está por vir, mesmo antes que a realidade se concretize. Essa conexão com o cotidiano é fundamental. Pequenos ciclos de 2 semanas ocorrem constantemente em nossas vidas. O corpo humano e a mente, cérebro, estão sempre se preparando para o próximo dia, a próxima semana, o próximo desafio. A renovação celular, os ciclos de sono-vigília, as flutuações hormonais. Tudo isso contribui para uma preparação contínua. Não é apenas antes de grandes eventos. É um estado constante de prontidão, uma dança ininterrupta entre o presente e o futuro. O corpo humano é um mestre na arte da antecipação, um verdadeiro orquestrador de cenários que nos mantém em constante evolução. Assim, chegamos ao final desta jornada fascinante, onde o espectador desvendou um pouco mais sobre os segredos que habitam seu próprio ser. Reforçamos a ideia de que o corpo humano não é apenas um recipiente passivo de experiências, mas uma máquina de antecipação e adaptação,
operando em ciclos de 2 semanas que moldam nossa existência de formas profundas e muitas vezes imperceptíveis. A complexidade e a beleza da vida residem, em grande parte, nesses ciclos invisíveis, nessa preparação silenciosa que nos impulsiona para frente, garantindo nossa sobrevivência e evolução. A vida, com suas nuances e reviravoltas, é uma tapeçaria tecida com fios de tempo, e as 2 semanas são como pequenos nós nessa trama, cada um preparando o palco para o próximo. É uma reflexão quase filosófica. A existência não é apenas uma sucessão de eventos, mas uma constante antecipação deles. O desconhecido, que antes parecia uma força caótica, revela-se agora como um mestre orquestrador, guiando o corpo humano e a mente cérebro em uma sinfonia de transformações. A beleza está na interconexão, na forma como cada célula, cada hormônio, cada pensamento se alinha para um propósito maior, mesmo que esse propósito ainda esteja oculto no futuro. Da próxima vez que o espectador sentir uma mudança sutil dentro de si, uma inquietação inexplicável, um pressentimento que paira no ar, ou simplesmente um novo vigor que surge de repente, é crucial lembrar: seu corpo humano e sua mente. Cérebro podem estar há 2 semanas, ou talvez mais, preparando-o para o extraordinário. Não é magia no sentido místico, mas a magia da biologia, da evolução e da incrível capacidade de adaptação que reside em cada um de nós. É o legado de milhões de anos de sobrevivência, gravado em nosso DNA e manifestado em cada batimento cardíaco, em cada pensamento. Incentivamos o espectador a observar seu próprio corpo com uma nova perspectiva, com uma curiosidade renovada. Preste atenção aos seus ritmos, aos seus pressentimentos, às suas intuições. Valorize esses processos internos que operam além da sua consciência imediata. A curiosidade sobre a biologia humana é um portal para a autodescoberta, um convite para entender melhor quem você é e como funciona essa máquina biológica e mental tão sofisticada que o transporta pela vida. Ao fazer isso, o espectador não apenas desmistifica o desconhecido, mas também se conecta de forma mais profunda com sua própria essência. E aqui reside o pensamento mais surpreendente de todos. Talvez a verdadeira magia da vida não esteja nos grandes eventos que celebramos ou nos desafios que superamos, mas na silenciosa e constante preparação para eles. É nessa antecipação, nesse trabalho invisível que acontece por trás das cortinas da consciência, que reside a verdadeira maravilha da existência. A capacidade de o corpo humano e da mente, cérebro, de se ajustarem, de se fortalecerem, de se